Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo Kardec. Hoje estou aqui com o José, com o Michel. A gente vai iniciar o estudo de uma nova obra, Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, uma obra de iniciação também que Kardec coloca para o Espiritismo Prático. Então, vou passar para o Michel e para o José se apresentarem. Boa noite, Eric. Boa noite, José. Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente inicia mais uma obra de Kardec. A gente que pouco mais de um ano atrás, pouco menos de um ano, na verdade, né? A gente se reuniu e decidiu estudar junto essas obras que Kardec escreveu aí, iniciais para se estudar o Espiritismo. Ficamos aí quase um ano estudando o Espiritismo em sua mais simples expressão, e agora vamos estudar a outra obra que Kardec escreveu, uma obra bem curta, bem pequena. Ela não chega a ter 30 páginas, em que ele também escreve para aqueles que desejam iniciar o estudo do Espiritismo. É uma alegria para nós, é uma alegria em particular para mim ter dois amigos que me ajudam a estudar Kardec, e que pensam Kardec como eu, e as pessoas, esses amigos que a gente fez nesse quase um ano de estudo aí, que sempre estão aí toda quarta-feira participando, mandando questões boas. Então, que a gente possa ter o mesmo sucesso que a gente teve no outro estudo, nesse que a gente está iniciando hoje, que vocês também gostem, compreendam, estudem com a gente, tragam mais pessoas, curtam, compartilhem, que isso nos ajuda muito também. Então, sejam todos bem-vindos e que a gente tenha um excelente estudo dessa obra, que a gente tenha aí a companhia e a proteção do nosso mestre Kardec, para que a gente possa, da melhor maneira possível, fazer com que o pensamento dele apareça, né? Que a gente possa ser o mais claro e responsável possível. Então, para mim é uma alegria. Daqui a pouco a gente vai tratar da obra em si, mas por enquanto são só as boas-vindas. Passo para o José. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão nos acompanhando mais uma vez aqui no nosso estudo. Boa noite, Michel. Boa noite, Eric. Como vocês já ressaltaram, é uma alegria muito grande para a gente poder iniciar o estudo de mais uma obra de Kardec, né? Finalizamos aí o Espiritismo em sua mais simples expressão há 2 semanas. Depois, na semana passada, a gente fez um estudo sobre a mediunidade, sobre a evocação. E agora a gente vai entrar finalmente nessa obra, o resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, né? Uma obra bem importante. O público pôde perceber já que a gente está nas obras mais desconhecidas de Kardec, né? Kardec como um todo, ele precisa ainda ser muito estudado pelo movimento espírita, né? A gente sabe disso. Mas a gente sabe também que quando ocorrem esses estudos, eles, na sua maior parte, eles se centram em O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e por vezes o Livro dos Médiuns, quando ocorrem os estudos nas casas espíritas, né? Mas a gente sabe que Kardec tem muito mais obras, então a gente, no objetivo de divulgar mais Allan Kardec, a gente traz essas obras pouco conhecidas, né? E que tem esse traço comum, que é o fato de terem sido produzidas com o objetivo da divulgação, né? Da divulgação e da iniciação daquela pessoa que deseja começar a estudar Espiritismo. Ela pode se iniciar por essas obras e não diretamente pelo Livro dos Espíritos, pelo Evangelho segundo o Espiritismo ou pelo Livro dos Médiuns, né? Então isso é uma lição que precisa ficar para nós também, para os centros espíritas. Essas obras, como o Michel já ressaltou, elas têm a comodidade de serem muito, muito breves, né? Pouco mais de 30 páginas, pouco menos de 30 páginas, né? Então, assim, até nisso Kardec pensou, né? Hoje em dia, os nossos tempos de pouco tempo, de velocidade, você dá uma brochura para a pessoa, um opúsculo como esse, bem curto, né? Talvez seja mais atrativo. A pessoa rapidamente, porque o nosso tempo é isso, né? Eu quero saber rápido o que
do que se trata essa doutrina. A pessoa com poucas horas de leitura, ela já consegue ter uma noção mais ou menos ampla do que são os princípios espíritas, né? Então, de fato, essas obras são bem importantes, são bem interessantes para a gente divulgar e utilizar estrategicamente, indicando, né? Sugerindo para as pessoas que comecem por essas obras, que são mais simples ainda que o que é o Espiritismo, né? Que é uma obra que Kardec publicou inicialmente com esse objetivo, em 1859. A gente vai falar um pouco disso, né? Da ordem cronológica e da publicação das obras. Mas Kardec já havia escrito o que é o Espiritismo com esse intuito, mas ainda assim ele achou que deveria publicar obras mais breves, mais simples ainda, né? O que é o Espiritismo tem lá cerca de 90, 100 páginas, e essas são bem menores. E, particularmente, já conheci pessoas que, de fato, encontram alguma dificuldade com o que é o Espiritismo. Às vezes a pessoa não está acostumada com o tipo de raciocínio, com o próprio Espiritismo, etc. Mas, enfim, essas obras estão aí para facilitar a nossa vida, né? E a gente está falando sobre elas exatamente por esse motivo, para divulgar, para as pessoas saberem que elas existem e para que as pessoas estudem, que os espíritas indiquem e recomendem essas obras para aquele que quer iniciar no estudo do Espiritismo. Bom, é isso. Vamos dando início aí devagar, né, ao nosso estudo, falar sobre a obra, o resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, e que todos mandem perguntas, como o Eric está colocando ali, se inscrevam, compartilhem, mandem perguntas, mandem comentários, e que todos nós possamos ter um excelente estudo. Então, eu vou passar para o Michel, que ele queria fazer uma introdução sobre algumas questões de edição, né? E também referências que aparecem em outras obras, como no Catálogo Racional, não é? Isso, eu vou tentar ser o mais resumir da melhor forma aqui, daí eu passo para a gente iniciar a roda de comentários. Mas para a gente entender, lembra como essa é uma das obras que Kardec escreve para quem está iniciando no Espiritismo, e o nosso objetivo, quando a gente se reuniu, era também, de uma certa maneira, conversar com todos os públicos. Quem acompanha o nosso estudo sabe que a gente procura fazer isso, a gente procura tentar falar tanto para aquela pessoa que está chegando agora, que quer conhecer o Espiritismo, quanto para aqueles que já frequentam aí o movimento espírita, conhecem as obras, são espíritas. Então a gente sempre fez esse exercício de comentar sobre ideias que são disseminadas pelo meio espírita, tentar desmistificar muitas coisas. Então a gente tenta ter esse caráter e a gente quer continuar com isso, né? Então, se tiver alguém nos assistindo que é novo no espiritismo, o que é importante a gente saber? Kardec vai escrever as obras, né, ou lançar as obras, melhor dizendo, entre 1857 e 1869. Esse é o período que ele produz e lança as obras espíritas. O que acontece? Em 57, ele lança a primeira edição do Livro dos Espíritos. Em 58, ele lança a Revista Espírita, que aí era mensal. Era mensal daí. Toda vez que, de janeiro de 58 a dezembro de 58, formava a primeira revista, a revista de 1858. Mas em 58 ele também lança uma instrução prática, né, dos fenômenos espíritas, que é uma espécie de primeira teoria, um primeiro livro dos médiuns, uma primeira obra que trata justamente sobre os fenômenos. Em 59 ele lança além da revista de 59, que continua, ele lança o que é o Espiritismo. Em 60, além da revista de 60, ele lança a segunda edição do Livro dos Espíritos, que é esse Livro dos Espíritos completo que a gente tem aí, né? Maior, bem o dobro de tamanho. Em 61, ele lança o Livro dos Médiuns, além da revista de 61. Aí, em 62, além da revista de 62, ele lança
o Viagem Espírita, em 1862, que é um livro que ele vai contar da viagem dele, das palestras que ele deu, são palestras de Kardec, a gente ainda vai estudar essa obra junto. E em 62 ele lança também o Espiritismo em sua mais simples expressão, que a gente estudou aí nos últimos meses. Aí em 63, a revista de 63, se eu esquecer alguma, vocês me lembrem, tá? Aí em 64 ele lança a revista de 64, a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chamava Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, e lança essa pequena obra chamada Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritos. Então vejam quanta coisa foi lançada até chegar aí. Mas a gente vai perceber que 3 dessas obras que eu citei, 3 ele lança com o objetivo de ser uma obra introdutória. Quem quisesse iniciar o conhecimento do Espiritismo, ele indica que comece por essa obra. Então ele lança o que é o Espiritismo com esse objetivo, depois o Espiritismo em sua mais simples expressão, e em 64 essa obra que a gente vai estudar agora, que é ainda mais sucinta que o Espiritismo em sua mais simples expressão, que já era bem sucinta e resumida. Por que eu estou dizendo isso? Porque Kardec ele teve a preocupação, ele não deixou nada faltando. Ele pensou em tudo. Ele tinha preocupação em criar obras também para aquelas pessoas que ignoravam e estavam iniciando no Espiritismo. Ele também deixou instruções de como estudar o Espiritismo. Então ele pensou em tudo. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, principalmente no século XX, o meio espírita tentou produzir diversos materiais para quem quisesse iniciar no Espiritismo, ou métodos de estudo para estudar o Espiritismo. Só que Kardec deixou isso para a gente. O mestre, o professor, o melhor de todos, ele deixou esse material. A gente criou um outro material com menos qualidade, mas ele deixou. A gente tem obras para quem quer partir do zero, para quem tem dificuldade de leitura, para quem tem pouco conhecimento filosófico, científico. Ele criou isso. Então, são basicamente essas 3 obras. A gente já estudou uma, que é o Espiritismo mais sem expressão, agora vamos estudar essa, o Resumo da Lei, lançada em 1864, então, essa obra que a gente vai estudar. Ele fala dela, em abril de 64, na revista, sobre esse resumo da Lei dos Fenômenos Espíritos. Tem um artigo em abril, que é como se fosse um resumo do livretinho. O livretinho já é um resumo, e na revista de 64 ele lança mais resumido ainda. Mas ele não diz que vai lançar em forma de livreto, mas ele lançou. Quando a gente pega a capa do original em francês, da primeira edição dessa obra, ela tem 2 informações interessantes. Eu não sei se o Eric tiver aí, ele pode mostrar, tem a foto aí, ó. 2 informações interessantes. Uma é o que está lá embaixo, Eric. Eu não sei se o nosso letreiro tá tapando, mas lá embaixo diz o ano, que é 1864, deixando claro que foi lançado em 1864, ó, lá embaixo. Ó. Só que o que eu quero chamar a atenção é que quem conhece as obras de Kardec sabe que ele tinha um hábito de dar 2 nomes para as obras. Sempre quando ele lançava uma obra, muitas delas ele dava 2 nomes. Por exemplo, o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns ou o Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Quando a gente pega o Céu e o Inferno, a gente vai ver que é o Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Essa obra que a gente vai estudar, o Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, ele também deu um segundo nome, que vocês estão vendo em letrinha pequena, ó, tem ali o nome em francês, ó, né? Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, e embaixo tem ou, aí tem um segundo nome, ó. E olha que interessante que é esse segundo nome. Primeira iniciação para uso das pessoas estranhas ao conhecimento do Espiritismo. Então, olha o nome, o segundo nome da obra deixa muito claro o objetivo da obra. Né? Então, é uma obra para quem é estranho ao conhecimento do Espiritismo, é a primeira iniciação. Então, é muito importante que e é curioso, o movimento espírita devia ter isso aí impresso aos montes, para quando a pessoa chegasse
na casa espírita, ou a gente tivesse algum conhecido, o que eu podia ler rapidinho aí para ter uma noção do espiritismo? Essa aqui, ela é ideal, porque ela é bem curta, tem uma noções gerais do espiritismo, inclusive da prática da mediunidade, a gente vai ver isso, porque na obra do Espiritismo em Sua Mais Simples Expressão, que a gente estudou, não tem tanta teoria sobre a mediunidade. Nessa que a gente vai estudar agora, vocês vão ver que tem bastante coisa sobre a mediunidade, que ele tira, evidentemente, do Livro dos Médiuns, que foi lançado antes. Então é interessante esse segundo nome que ele dá para a obra. E para finalizar, a gente tem acesso hoje à primeira edição, original em francês, que é essa que a gente mostrou a capa, e a sexta edição. A segunda, a terceira, a quarta e a quinta a gente não tem. Só que essa sexta edição, ela foi lançada depois que Kardec havia morrido. Ela foi lançada em 1876, 7 anos depois da morte de Kardec. Por que eu estou citando isso? Porque nessa sexta edição, esse segundo nome que eu falei não tem mais. Só aparece resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Mas a gente não sabe se foi Kardec quem tirou depois, ou se foi quem lançou na época da sexta edição. Isso a gente não sabe. Mas que na primeira edição tinha esse segundo nome, que é muito importante, porque ele dá uma ideia do objetivo da obra. E ele vai repetir agora, no início da obra, ele vai falar também sobre isso, né? Sobre o objetivo da obra ser para quem não conhece o Espiritismo. Então ele está explicando por que ele escreveu a obra e a gente tem que usar para iniciar os estudos do Espiritismo e para as pessoas que querem usar. A gente vai ver que ela é muito boa para isso. Então ficam essas considerações. Entrando na obra propriamente dita, a gente vai ver que ela é dividida em 5 partes. Ela é curtinha, mas ela é dividida em 5 partes. Olha só, observações preliminares dos espíritos, manifestações dos espíritos, dos médiuns e das reuniões espíritas. São 42 itens que a gente vai ver espalhado nessas 5 partes, e ela é bem curtinha, mas ela nota que ela trata de uma maneira geral da teoria espírita, né? Desde a da teoria dos espíritos até as reuniões mediúnicas, as reuniões espíritas. Então, de primeira, para a gente entender e se situar e contextualizar o que a gente vai estudar, eu deixo essa minha fala e passo para vocês agora também, para fazer os comentários de vocês. É interessante, né? Vou passar para o José, mas é interessante, né? Como realmente o movimento ele se preocupou muito em fazer obras, né? Para tentar simplificar as obras que eles chamam de básicas, né? Que são aquelas 5, mas Kardec já tinha feito isso, né? Já tinha feito Espiritismo na sua mais simples expressão, né? Que tem mais a filosofia. E aqui o resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas é mais a prática, né? Então, é como se isso aqui fosse um resumo do Livro dos Médiuns, né? Então, olhando a própria estrutura, a gente vai ver que ele tem toda uma ordem didática, né? Ele parte ali primeiro da noção dos espíritos, da sua manifestação, para depois entrar nos médiuns e nas reuniões espíritas, né? Então, muita coisa aí vai estar no Livro dos Médiuns. Mas aí é um resumo, né? Então, se a pessoa ler primeiro essa obra e depois ir para o Livro dos Médiuns, vai ficar bem mais fácil o entendimento. Mas não se faz isso no movimento espírita. Vou passar para o José. Não, eu ia só comentar essa questão dois pontos, né? A questão do tamanho da obra mesmo, porque o que é o Espiritismo tem lá as suas 100 páginas, 90, 100 páginas. Depois o Espiritismo na sua mais simples expressão tem cerca de 38, cerca de 40 páginas. E o resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas tem 23, 20 páginas. Então Kardec foi diminuindo o tamanho, né? O que torna bem mais acessível mesmo e rápido, para a pessoa tomar uma noção muito, muito rápida dos princípios do Espiritismo. E como o Michel falou, nós, enquanto movimento espírita, a gente precisava ter mais dessa obra impressa. Eu nunca vi em nenhum centro espírita essa obra, o resumo da lei,
publicado independentemente, uma edição própria dele. Eu nunca vi. Tem até na Kardecpédia, né? Eu abri aqui, resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas em e-book, que é, eu nem sei de qual editora que é, mas é um e-book e impressa numa edição física eu nunca vi. A gente sabe que tem aquela edição da ID, que é o Instituto de Difusão Espírita aqui do interior de São Paulo, se não me engano, de Araras, né? E eles editam uma obra, eles dão o título do que é o Espiritismo, mas junto com o que é o Espiritismo, eles colocam essas duas outras obras, né? Esses dois opúsculos aí. O Espiritismo em sua mais simples expressão e depois o resumo da Lei dos Fenômenos. Eu entendo que eles colocaram em ordem cronológica, mas talvez a gente precisasse de uma... Se fosse fazer uma edição dessa tríplice, né? Talvez interessante seria colocar o resumo primeiro, depois o simples expressão e depois o que é o Espiritismo, porque isso já indicaria para a pessoa uma ordem mais racional e didática para ela efetuar a leitura, né? Então, essa é uma observação aí sobre essa questão das edições da obra, né? E então fica aí esse questionamento, né, para os espíritas, para a gente tentar, quem sabe no futuro a gente consegue fazer um crowdfunding aí, uma vaquinha virtual para a gente editar essa obra e distribuir nos centros e fazê-la ser mais divulgada mesmo fisicamente. Porque embora a gente esteja na era digital hoje completamente, a gente sabe que a edição física ela faz falta. O espírita brasileiro ele gosta do livro na mão, né? Então é uma coisa interessante a se pensar. O Lauro está comentando aí que a maioria dos centros desconhece essas brochuras, é verdade. Então, exatamente por isso que a gente está tentando divulgar um pouco mais, né? E o outro comentário, na verdade, é só uma curiosidade assim que o Michel trouxe para a gente, o fato de Kardec não ter anunciado na obra, na Revista Espírita, a publicação dessa obra, que era uma prática bastante recorrente dele. Quando ia publicar uma nova obra, ele anunciava na Revista Espírita, e com esta obra, o resumo, ele não fez. Então, é um ponto aí ainda obscuro para nós, né? A gente precisaria investigar mais, quem sabe, com o decorrer dos estudos aí, os amigos espíritas também nos ajudando, a gente pode descobrir algo mais sobre essa questão. A Rosângela está perguntando aqui, essa obra para aquisição, onde podemos encontrar? Existe em livrarias da FEB ou no Kardecpédia? No Kardecpédia, com certeza, tá, Rosângela? O Michel provavelmente está aberto aí, eu estou com ele aberto aqui no meu computador também. Na Kardecpédia você consegue baixar gratuitamente. Tanto na parte de estudos, você consegue acessar, que é no site da Kardecpédia, que é o que nós vamos usar aqui no nosso estudo, né? Tanto na parte quanto na parte de obras e documentos. Se você entrar o Eric está colocando aqui na tela, né? Se você entrar no canto superior direito, tem uns 3 tracinhos ali. Você clica, vai aparecer obras e documentos. Exatamente, o Eric está colocando aqui. E aí em obras e documentos, você clica e aí vai ter as obras em PDF disponíveis gratuitamente para fazer o download, né? Que é diferente dessa parte aqui do Estúdio Kardec, que ele fornece o texto para a gente ler e estudar junto. Ali é o download do arquivo em PDF, né, das imagens. E aí tem edições originais em francês, tem várias línguas estrangeiras e tem várias em português também. Agora, ir num centro espírita e comprar esse livro, só se for a edição da ID mesmo. Outras eu não conheço. Eu tenho junto com o livro que é o Espiritismo, exatamente essa que a Mônica está mencionando aqui. Eu também tenho essa. E foi como eu conheci essas duas obras, né? Tanto o resumo quanto o Espiritismo em sua mais simples expressão. Eu conheci porque eu fiquei sabendo que existia o que é o Espiritismo, fui atrás, fui ler.
E na época eu nem distingui que era outra obra, eu achei que eram partes de O que é o Espiritismo, né? Acho que muita gente que leu O que é o Espiritismo nessa edição da ID cometeu o mesmo erro que eu, né? Achar que eram partes da obra. Embora esteja destacado num título lá, ele não explica bem que é outra obra, né? Essa edição da ID, ela não tem um prefácio do editor explicando isso, do tradutor, nem nada. Então, para quem não conhece, vai lá ler, acha que é tudo um livro só, né? Enfim, é isso. Só um detalhe, além dessa edição da ID, a FEB também lançou, mas lançou com o nome Espiritismo na sua mais simples expressão. Então a FEB pegou o Espiritismo na sua mais simples expressão, juntou com essa, resumo da lei, e juntou com o catálogo racional, né? E lançou da tradução do Evandro Noleto Bezerra, né? Que é nova, né? Mas assim, ficou meio sem sentido esse formato que a FEB lançou. Enfim, faria mais sentido realmente o que o José falou, de colocar nessa ordem, né? Primeiro o resumo, depois Espiritismo na sua mais simples expressão, e depois o que é o Espiritismo, né? A FEB colocou essa aqui junto com o catálogo e junto com o caráter da revelação espírita também. Enfim, mas vocês podem ler no Kardecpedia. É isso que eu ia falar. É uma coisa maluca. Embora a gente tenha que dar graças a Deus que alguém no século XX traduziu e editou e publicou, ao mesmo tempo, em termos de qualidade, é muito bagunçado o movimento espírita. Porque, como o José falou, a pessoa tem, até para ajudar a Rosângela, se a Rosângela quiser comprar a obra, é como o José e o Eric falaram, ela vai ter que comprar uma outra obra que tem ela junto, né? Essa versão da ID, do que é o Espiritismo, você vê lá na livraria o livro escrito o que é o Espiritismo. Você nem sabe que ali dentro tem mais 2 obras de Kardec, que é o Espiritismo na sua mais simples expressão e resumo da lei dos fenômenos espíritas. Tem lá dentro. Então eles deviam colocar na capa. Aqui contém 3 obras de Kardec. Eles não colocam, eles colocam só lá dentro, não explicam. As pessoas leem, não se dão conta que são 3 obras diferentes, lançadas em períodos diferentes, com objetivos diferentes. Então é muito mal explicado, foi muito mal explicado e ainda é pelas editoras essas questões. Hoje a gente está tendo mais clareza graças ao Kardecpedia e graças também ao trabalho, por exemplo, do Carlos Sete, que está aí resgatando, e outros historiadores que estão resgatando a questão dos lançamentos das obras, das edições e tudo mais. Mas o importante, tirando toda essa coisa complicada, o importante é a gente tem essa obra, a gente já explicou aqui para vocês quando ela foi lançada, por que ela foi lançada, como que ela é. A gente pode estudá-la de graça no Kardecpedia. Se alguém quiser imprimir a versão em PDF, como são só 22 páginas, não é caro de imprimir em folha de ofício normal também. Então dá para estudar. Esse é o mais importante, embora a gente tenha muito que melhorar enquanto editoras. Só para citar um último exemplo, daí para a gente entrar na obra. Se a gente pega a versão em PDF que tem disponível, que é a tradução do Salvador Gentili, a gente vê exatamente o que aconteceu no século XX, a falta de capricho nas informações. A gente pega uma obra traduzida, a gente tem que saber quem é o tradutor, a gente tem que saber de qual versão o tradutor utilizou para traduzir. Mas muitas vezes essas informações não tem. Essa que a gente está citando diz bem assim, tradução Salvador Gentili, daí em cima está assim, título original. Aí ele diz, resumo da lei dos fenômenos espíritos. Daí está entre parênteses, Paris, avril, né, que é abril, tá AVR, ponto, que é a abreviação de abril em francês, 1864, Chez Didier e companhia, que era a casa da editora, né? Só que só aqui nessa informação que o tradutor faz já contém um erro. Qual é o erro? Quando ele fala título original e usa aqui entre parênteses dizendo que é de 64, tem o segundo nome na obra que ele não colocou.
Então, tem essas falhas que dificultaram justamente as pessoas estudarem. Mas o importante é que agora a gente tem como saber e tem como estudar de graça, né? Mas era importante a gente trazer essas questões para as pessoas entenderem todo o contexto e entenderem o que a gente vai estudar. Então, é uma obra de Kardec bem curtinha, que foi lançada em 1864 e tem como ideia, a gente já vai ver aqui nas observações preliminares, que a primeira parte estava dedicada àquelas pessoas que não conhecem nada de espiritismo. Mas a gente vai ver que não é só para elas que a obra serve. Esse ponto eu vou deixar para depois que a gente lê. Por fim, para a gente entrar na obra, se vocês não tiverem mais nada, uma última curiosidade. Se a gente abrir o texto aí no Kardecpédia, Eric, a primeira parte, que se chama Observações Preliminares, tem 2 parágrafos. Vocês vão ver, ó, tem um parágrafo grandinho e lá no fim tem um parágrafo curtinho, ó. Última curiosidade, no original em francês está ao contrário. A obra abre com esse parágrafo que está aqui embaixo. E faz mais sentido, porque é onde Kardec já diz de início o objetivo a quem a obra se dirige. Então, o primeiro parágrafo no original em francês de 64 é esse último aqui. E depois o parágrafo de cima é o segundo. Por que inverteram? Não sei. Não sei por que inverteram. Mas quem pegar lá o original em francês vai ver. Se vocês concordarem, eu diria para nós fazer a leitura na ordem que Kardec editou na primeira edição. A gente lê primeiro esse parágrafo e depois o parágrafo de cima. Que aí assim a gente já trata do objetivo da obra já de cara, né? De acordo. Pode Isso. ser. Aí, se vocês não tiverem mais nada, a gente pode iniciar a leitura e já começar os comentários da obra. Podemos começar. Então, iniciando a obra, Kardec diz: esta instrução foi feita, sobretudo, tendo em vista as pessoas que não possuem nenhuma noção do espiritismo. Nos grupos ou reuniões espíritas, onde se encontrem assistentes noviços, pode servir utilmente de preâmbulo às sessões, segundo as necessidades. Então, de cara, Kardec já mostra o objetivo da obra, né? E ele divide em 2. A primeira ele vai dizer que é para as pessoas que não têm nenhuma noção do espiritismo. Então agora a gente já sabe, é uma obra excelente para indicar para quem está começando o espiritismo, o estudo. Mas a obra tem uma segunda utilidade e, na verdade, essa informação traz muita coisa por trás, que eu quero que a gente desenvolva depois conversando. Ela também serve para aqueles assistentes noviços, aqueles que estão começando a participar das reuniões espíritas. Ela serve também, essa obra. Porque como ela contém um resumo muito rápido, justamente da prática mediúnica, ela serve para quem está iniciando. Ela já ajuda quem está iniciando a praticar. Lembrando, explicando para as pessoas, quando Kardec fala grupos ou reuniões espíritas, para a gente entender o que isso significava na época que ele escreveu isso. Era o estudo do espiritismo junto com a prática mediúnica do espiritismo. As evocações, a conversa com os anjos de guarda, a conversa com os espíritos superiores, as conversas com os espíritos amigos, parentes. Então a pessoa vai começar a iniciar nas reuniões espíritas. Ela é novata. Porque, como é muita teoria, não dá tempo dela ler tudo, para ela ter um conhecimento para ir se equipando para participar das reuniões, ela já pode participar da reunião. Olha que interessante. Desde que ela, evidentemente, é uma pessoa que aquele grupo, aquela reunião de pessoas conhece ela, admite ela, sabe que é uma pessoa honesta, séria, que está ali porque realmente quer aprender, quer participar. Digamos que a pessoa atenda ao básico, né? Ela quer participar, só que ela ainda não conhece nada.
ela pode participar, e Kardec ainda criou um resumo para ela já poder utilizar. Então, olha que interessante essa informação para a gente entender como Kardec pensava as reuniões espíritas. A pessoa pode participar e enquanto não dá tempo, porque leva tempo estudar 23 obras, enquanto a pessoa não tem o estudo completo da teoria, ela já pode participar, repito, e ela pode se utilizar desse resumo, que a gente vai ver que ele orienta as pessoas novas, as pessoas que querem começar a praticar o espiritismo, no sentido que Kardec praticava, mediunidade mesmo. Então, olha, é muito interessante a utilidade que ele dá para as duas utilidades gerais aí que ele dá para essa obra. Passo para vocês. Como o Michel destacou, esse parágrafo, né? Ele vai colocar 2 objetivos da obra. Um é para pessoas que não têm conhecimento algum do espiritismo, e o outro é para pessoas que acabaram de iniciar, né? Nos grupos ou reuniões espíritas, os assistentes noviços. Pode servir utilmente de preâmbulo às sessões, segundo as necessidades. Então, o que eu entendo que ele está dizendo aqui é aquelas pessoas novas que entram no grupo, na reunião espírita, que têm o contato com os espíritos, né? A gente sabe disso. Kardec fazia reuniões espíritas de estudo, em que os homens e os espíritos estudavam junto, né? Estudavam em conjunto. Depois é que a gente fez a separação entre reunião de estudo teórico e reunião mediúnica separados, né? Mas ele, estudando os dois, a pessoa que é nova, ela chega ali e pode ser feita a leitura desse resumo como uma iniciação, um preâmbulo para a pessoa que acabou de chegar, né? Eu entendo que ele lia, ele estava sugerindo que a gente lesse no grupo para a pessoa que acabou de chegar esse resumo, né? Se não inteiro, aí vai da realidade de cada grupo, né? Se não inteiro, ao menos parte. Se vai ter o desenvolvimento mediúnico ali, a pessoa foca nas reuniões, nos médiuns, enfim, fica a critério de cada um, né? Mas é bem interessante como ele coloca esse duplo objetivo, né, dessa obra, que é as pessoas que não conhecem nada de espiritismo e aquele que está chegando pela primeira vez. Ou seja, é pro início mesmo, né? A pessoa não conhece, quer conhecer, ou ela acabou de chegar e precisa ter alguma noção. É para a pessoa que está começando mesmo. Então, eu insisto, né? A gente precisa divulgar essa obra e pensar em maneiras de disponibilizar ela mais facilmente em edição física, né, nos centros espíritas, porque ela é fundamental. A gente precisa explicar para as pessoas que quando alguém chega querendo conhecer o espiritismo, é muito útil indicar essa obra aqui. E aí o bom é a gente ter ela em edição independente e ter também junto com as outras 3. Porque aí vai de cada um sugerir só independente ou sugerir junto com as outras 3. Às vezes a pessoa fala, olha, isso aí para mim é muito pouco, 20 páginas eu leio rápido, eu já quero ler essa e ler as outras também. É útil também ter as 3 juntas, né? Eu acho que essa sacada da ID não foi errada. Eu acho que é bom que tenha as 3 juntas numa edição só. Mas talvez a ordem melhor seja outra e talvez deixar mais claro com o prefácio, a apresentação de um editor, deixar mais claro que são 3 obras editadas separadamente por Kardec, né? Mas, enfim, é exatamente o que está dizendo esse parágrafo, é o objetivo para quem ela se destina, né? É bem interessante, né? Que a gente vê aí que é uma obra, né, que Kardec recomenda aos neófitos que já estavam nos grupos de evocação, né, nos grupos mediúnicos. Então, eu tenho aqui feito no canal vários vídeos sobre grupos familiares, grupos particulares, grupos mediúnicos de evocação, né? E parece que as pessoas têm um medo, né? De falar assim, não, a pessoa só pode evocar
praticar mediunidade depois de 20 anos de, de, de caminhada no espiritismo, né? Você vai ver, às vezes, a pessoa vai colocando um medo, né, no praticante. Né, como se fosse algo que a pessoa que tivesse que ter medo, né? Mas para o espiritismo é algo natural. Então, ele já dá aí uma obra bem resumida para esses neófitos já iniciarem na evocação do espiritismo. Né? Em casa mesmo, desenvolvendo, evocando, então não é algo miraculoso, sobrenatural, é algo natural e, portanto, não tem que se ter medo. Né? Você pode ter a noção básica e já evocar, né? E ir estudando junto com os espíritos, né? Porque essa é a função do espiritismo, essa função da mediunidade para a gente, né? Não é elaborar novos princípios, né? É estudar Kardec, né? Junto com os espíritos, né? E também aplicar nas nossas vidas, enfim. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa ou a gente passa para frente. Só para complementar, Eric, para ajudar também as pessoas a entender essa ideia do assistente noviço, tá? Primeiro, para quem quer conhecer a rotina de como funcionava a Sociedade Parisiense de Kardec e os próprios grupos que eram formados, porque é uma coisa curiosa. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, na época de Kardec, os membros dela tinham seus grupos particulares. Então, eles se reuniam lá na sociedade, mas saindo dali, eles também praticavam mediunidade em casa, com familiares e amigos mais próximos. Então, tinha esses dois fatores. E mais ou menos como é que era a ideia? Vamos criar um exemplo aqui bem simples para a pessoa entender. Nós três aqui estamos estudando espiritismo, a gente é amigo, a gente tem confiança um no outro, a gente estudou as mesmas coisas, a gente simpatiza com as mesmas ideias, a gente se conhece, sabe que todo mundo está bem intencionado, tem responsabilidade. A gente está fazendo aí um grupo mediúnico, uma reunião espírita. Mas aí eu estou criando um exemplo hipotético, né? Mas só para as pessoas entenderem na prática. Aí a irmã do José, não nem sei se o José tem irmã, mas a irmã do José que morava em outra cidade vai vir passar um tempo na casa dele ou vai vir morar com ele por algum fator. E a gente sabe que ela é também, é a irmã dele, é uma pessoa que ele conhece, é uma pessoa que está bem intencionada, ela tem vontade de participar das reuniões. Só que ela ainda não estudou espiritismo como a gente estudou, mas a gente sabe que é uma pessoa séria, que não é um estranho qualquer, é uma pessoa que está ali que realmente também com a intenção de aprender, mas ela não estudou, mas ela quer participar. O que a gente vai fazer? Não! Primeiro você tem que ler as 23 obras de Kardec, ficar 5 anos estudando, senão você não pode participar. Isso espanta as pessoas, cansa as pessoas. E, além de tudo isso, não tem nenhum sentido. Então, ela pode participar. Claro que, vejam como é simples, claro que ela não vai tomar conta da reunião, porque ela é novata. Então, ela vai ajudar, de repente, ela tem algum questionamento para fazer para um espírito, daqui a pouco evoca alguém que é do interesse dela, ela está ali para ajudar nos questionamentos, para fazer um comentário. Se a pessoa já está desenvolvendo a mediunidade, daqui a pouco ela está psicografando alguma coisa. É nesse sentido. Então, a gente tem que deixar as pessoas participar, que o movimento espírita criou duas coisas, as duas são exageradas. Ou houve uma época que o movimento espírita tornava a sessão mediúnica pública, qualquer um podia participar, isso também não funciona. Ou então, para a pessoa participar, a gente criou uma burocracia que mais da metade desiste. E não é nenhuma coisa nem outra. Claro que a gente tem que saber quem é, saber se a pessoa é séria, está bem intencionada, se ela quer aprender, mas ela vai participar e claro que, de acordo com o conhecimento dela, a experiência dela, ela vai ganhando espaço, vai perguntando, vai participando, vai ajudando, ou ela vai ajudar na evocação, ou ela vai ser uma das médiuns.
Veja, é um processo simples. E era assim na época de Kardec. Claro que se tem uma pessoa, por exemplo, a gente vai ler lá no que é o Espiritismo, se eu não me engano é o cético, né? O cético, ele queria, ou o crítico, agora eu não lembro qual dos dois, acho que era o crítico. Ele queria participar de uma reunião sem estudar. E Kardec disse para ele, não, primeiro você vai ter que ter uma base da teoria. Mas por É o quê? crítico, é o crítico. É o crítico, né? Mas por que Kardec diz isso para ele? Porque aí a intenção é outra. Ele é alguém que queria estar ali para questionar, duvidar. Aí é outro contexto. Claro que a gente não vai trazer qualquer pessoa e colocar. Mas a gente está falando aqui de um caso simples. Pessoas próximas, amigas, pessoas de confiança, muitas vezes querem participar. A gente, não pode. Eu lembro que o centro espírita que eu participei, para participar da reunião mediúnica, tinha que ter estudado não sei quantas apostilas da federação, que eles têm, apostila 1, apostila 2, apostila 3, apostila 4. Só isso levava 2, 3 anos. E ainda se dizia assim, quando a pessoa terminava, o que era um milagre, porque a maioria desistia, quando a pessoa terminava de estudar aquelas apostilas, diziam assim: você tem certeza que quer participar? Porque se você começar, é um compromisso que você assume. E ai que você depois não queira mais participar, ou não possa vir sempre. A pessoa ficava, meu Deus, não vou participar, não sei se eu estou pronta para pegar esse compromisso. Então, esses são os equívocos do movimento espírita. E esse pequeno parágrafo aqui já dá uma ideia. Quem conhece a revista sabe desse contexto que eu estou colocando. A gente vai ver muito disso, como é que eram admitidas as pessoas na sociedade. Às vezes, o amigo de alguém que era da sociedade queria participar. Aí, a pessoa que era da sociedade comunicava ao presidente. Então, dizia, olha, senhor Allan Kardec, o fulano de tal, meu amigo, quer participar. Aí o que Kardec e os membros da sociedade diziam? Bom, você que conhece ele é uma pessoa séria, uma pessoa de confiança. Ah, é sim. Bom, então ela está autorizada a participar, mas ela vai ter, claro, que o participar, ela vai poder acompanhar, estudar, ela não vai chegar ali, tomar conta, falar, querer comandar, ensinar, criticar, não é isso, ela vai começar a participar, mas ela está ali. E ficava na conta da pessoa que convidou a responsabilidade. Se por acaso a pessoa participasse e conturbasse o ambiente, era chamada a atenção de quem convidou e a pessoa não ia poder participar mais. Então, nota, são questões simples de ser resolvidas, que a gente criou toda uma burocracia nas casas espíritas e não fez assim. Então, é muito importante a gente entender isso. Você que conhece pouco espiritismo, mas quer participar, não há perigo. Não precisa ter medo, não precisa ser uma pessoa especial. Só você tem que ser sério, responsável, de confiança, e à medida em que você for adquirindo conhecimento, você vai participando mais, agindo mais. É simples. É simples assim. Esse é o mais importante da gente entender. Tem duas perguntas, né, Eric? Mas eu só ia lembrar também daqueles artigos, né? O Lar de uma Família Espírita, que a gente estava conversando sobre isso, né? Que era realmente natural ali, não tinha não tinha que ter um doutorado, né, para fazer. E tem até exemplo na revista de evocações dentro da prisão, né? E além do caso dos operários de Lyon, que eram analfabetos, mas mesmo assim participavam das evocações, né? Bem, tem aqui uma pergunta do Tiago, mas eu acho que eu não compreendi muito bem. Eu acho que ele poderia formular melhor a questão, mas por enquanto, então, tem aqui a pergunta da Ana. Esses grupos familiares teriam que ser somente presenciais ou poderiam ser virtuais? Posso começar iniciando? O próprio pessoal do IPA e do CEAL lá, o Cícero, enfim, eles já fazem virtual há muito tempo e funciona tanto presencial quanto virtual, né? Porque o laço é moral, né? É fluídico, não é a proximidade material ali, né? Mas é claro que em certos casos, uma subjugação
físico, algo que vai ter que ter alguém ali do lado, enfim, mas normalmente não há problema nenhum em ser virtual. Eu concordo com o Eric. Eu mesmo comecei a desenvolver mediunidade e participar de reunião de evocação online. Fiz algumas presenciais, mas sobretudo online. Então eu concordo, acho que não há problema nenhum fazer virtual, é só mais um meio, né? A gente não pode esquecer disso. No fim das contas, é espírito comunicando com espírito, mas no caso do médium, ele tem um corpo humano ali. É um meio para transmitir o pensamento. E a tecnologia é mais um meio, é só isso. Né? É a mesma coisa é a mesma coisa que você lê o livro psicografado por um espírito. O livro é um meio físico para você acessar o pensamento do espírito. E a reunião virtual é o computador, é um meio físico, eletromagnético, para você acessar o pensamento do espírito. O princípio é o mesmo, né? Então, de fato, não há problema nenhum. É claro que Kardec não existia computador ainda na época dele, mas a gente supõe que ele concordaria com essas reuniões virtuais. Né? Concordo plenamente com vocês. A questão do modo, a forma como é feito, assim como o lugar, não quer dizer nada. O lugar não quer dizer nada, o local não quer dizer nada. É que eu sei que, por exemplo, como o movimento espírita vem de uma tradição de que a casa espírita é um lugar especial, protegido, né? Aí fica meio estranho a gente pensar em reuniões virtuais. Só que isso é mito, né? Isso é falso. Não, a casa espírita não é protegida, não existe proteção física de nada, né? Para os espíritos a distância não é nada. Imagina o que é. Imagina o nosso anjo da guarda, ou os nossos anjos da guarda, o que é a distância do Rio Grande do Sul, Rio e São Paulo para eles. É um piscar de olhos para eles. Né? E o que atrai os espíritos é o pensamento, não é o local, né? Então a pessoa pode. O próprio Kardec, por exemplo, há várias tratativas, inclusive, de casos graves que Kardec trata por carta na época dele. Pessoas que estavam à distância e vão trocando cartas e propondo soluções, porque não tinha o contato ao vivo à distância, né? Como a gente tem agora. Então a gente tem que aproveitar. E graças a Deus, porque nem o nosso grupo existiria, né? Nem o nosso grupo existiria. A gente não estaria estudando se não fosse. E eu que participo de outras lives, às vezes, é impressionante como a questão do local não é nada, porque quando eu estou aqui nesse grupo com o José e com o Eric, eu não lembro, em nenhum momento, eu esqueço que a gente está distante fisicamente. Eu esqueço. Eu me sinto tão à vontade, a gente conversa como se a gente se conhecesse pessoalmente. Nós três nunca nos encontramos pessoalmente ainda. Mas eu me sinto à vontade, as ideias fluem quando eu estou na presença de dois amigos que estudam e pensam que nem eu. Já fiz lives para outros grupos em que eu estava mais engessado, mais endurecido, que a gente sentia que a simpatia com a pessoa do outro lado da tela não era a mesma, demonstrando que não quer dizer, né? Tem a ver com o pensamento, com a simpatia. Então a pessoa pode ficar à vontade de estudar e praticar a mediunidade online. Graças a Deus que tem essa opção online hoje que facilitou muito para tudo, né? Acho que a gente pode. Tem mais pergunta, Eric, ou a gente pode voltar à leitura do texto? Continuar, né? A gente pode continuar assim, mas é o que o Michel falou, né? O espírito não tem distância, né? Ele se locomove com a rapidez do pensamento. Né? Para o Tiago aqui, a resposta, né? Óbvio, né? É para o mundo todo, né? A obra de Kardec. Enfim. Então acho que a gente pode prosseguir. Tá, sobe lá que eu leio, daí eu não inicio o comentário, eu já passo para o José, eu só vou ler. E a pergunta do Tiago ali, as obras de Kardec servem para todos. Todos.
e de todos os tempos, para a nossa época, para a época dele, e para todas as pessoas que queiram praticar o espiritismo, dentro ou fora da casa espírita, no lugar que a pessoa se sentir melhor. A pessoa pode usar a teoria e praticar. Se a pessoa quer praticar em casa, seja onde ela se sentir mais à vontade, o local for propício, a pessoa pode usar, pode praticar. É para todos. Não era só para Kardec ou para casa espírita, né? O espiritismo é para todos. A ciência é para todos, né? Não é uma coisa só para casa espírita ou para pessoas específicas. Bom, vou ler. As pessoas alheias ao espiritismo, não lhe compreendendo nem os objetivos, nem os fins, dele fazem quase sempre uma ideia completamente falsa. O que lhe falta, sobretudo, é o conhecimento do princípio, a chave primeira dos fenômenos. À falta disso, o que veem e o que ouvem é sem proveito e mesmo sem interesse para elas. A experiência tem demonstrado que apenas a visão ou o relato dos fenômenos não bastam para convencer. Aquele mesmo que é testemunha de fatos capazes de confundirem, fica mais espantado do que convencido. Quanto mais o efeito parece extraordinário, mais dele se suspeita. Somente um estudo prévio, sério, pode conduzir à convicção. Frequentemente, basta para mudar inteiramente o curso das ideias. Em todos os casos, é indispensável para a compreensão dos mais simples fenômenos. A falta de uma instrução completa, um resumo sucinto da lei que rege as manifestações, bastará para fazer considerar as coisas sob o seu verdadeiro aspecto, para as pessoas que nele ainda não estão iniciadas. É o primeiro passo que damos na pequena instrução adiante. Já passo para o José comentar e eu comento por último. É bem interessante isso que Kardec vai falar, né? Sobre o convencimento das pessoas, os meios de convencimento sobre os fenômenos espíritas, né? Ele vai mencionar também esse ponto na obra que é o Espiritismo, exatamente no diálogo que o Michel mencionou, do crítico, né? Porque o crítico, lá no que é o Espiritismo, ele quer frequentar uma ou duas reuniões, e caso ele se convencesse da realidade dos fenômenos, ele mudaria de opinião. E, surpreendentemente, Kardec nega o pedido dele, né? Não permite que ele vá assistir a uma ou duas reuniões apenas. E aí, depois, ao longo do diálogo, a gente vai descobrir que ele queria publicar uma obra demonstrando a falsidade da questão dos espíritos, né? Mas esse parágrafo ele toca num ponto muito interessante, que é a maneira como as pessoas formam a crença em alguma coisa, né? Kardec vai ressaltar isso algumas vezes, que nessa questão do espiritismo, do contato com os espíritos, muitas vezes a leitura do texto, tomando contato pelo raciocínio com uma teoria que é sólida, com uma teoria que é racional, a pessoa se convence muito mais facilmente do que tomando contato com os fenômenos, né? Porque se ela já tem um ceticismo, já tem um pé atrás com relação aos fenômenos, ou já tem ideias preconcebidas sobre aqueles fenômenos, muitas vezes eu costumo dizer isso, né? Se a pessoa já está convencida de que os espíritos não existem, não adianta nada o espírito fazer uma aparição tangível ali, dar um tapa na cara dela. A pessoa pode continuar sem acreditar naquilo. Ela vai ficar meio perturbada na hora, aí ela vai dormir perturbada, vai acordar no dia seguinte e falar: nossa, tive um pesadelo, meu Deus, que loucura, foi tudo um sonho. Ou então ela vai ao médico, vai falar: doutor, acho que eu tô com um princípio aí de esquizofrenia, me dá um remédio, tarja preta, sei lá. A pessoa vai inventar qualquer coisa, porque ela já se convenceu antes, é uma ideia preconcebida, não um preconceito, de que os espíritos não existem. Então, a maneira mais correta, segundo, ou mais fácil, né, que Kardec coloca nesse parágrafo, é a pessoa ler a teoria
ler estudar essas noções mais gerais da doutrina espírita para ela poder ter uma visão mais completa e já quebrar alguns preconceitos, porque Kardec faz isso o tempo todo, né? Ele vai respondendo às objeções já de início. Essa era uma prática dele. A gente vê isso na obra O que é o Espiritismo. Ele responde às objeções. Aquelas primeiras críticas que geralmente as pessoas têm, ele já vai refutando essas críticas pelo raciocínio, pelos fatos, apresentando isso de forma tão lógica, tão racional, que fica difícil a pessoa conseguir demonstrar um ponto, uma contradição ali no texto dele, né? Que a gente sabe que era uma característica de Kardec essa. Ele argumentava tão bem, mostrando os fatos e usando o raciocínio apenas, que fica difícil parar de pé aquelas ideias preconcebidas, né? E aí, depois disso, é que a pessoa vai para a prática para se convencer através do contato mesmo com os fenômenos, né? Porque é isso, a gente sabe a dificuldade que é o ser humano ele reformular algumas ideias preconcebidas que ele já tem, mesmo com os fatos diante dos olhos dele, né? Então, quando ele é convencido pela alma, pelo raciocínio, isso se torna muito mais fácil, né? Exatamente, né? Kardec falava justamente da importância, né? Por vezes, da teoria, né? Inclusive, Kardec falava que às vezes tinha pessoas que se convenciam só pela filosofia, ou às vezes, como o José falou mesmo, vendo coisas extraordinárias não acreditavam, né? Porque a pessoa já tinha ideias preconcebidas. Então, é por isso que é importante essas ideias básicas, né? Então, por exemplo, tem pessoas que vão chegar na reunião mediúnica e vão querer testar os espíritos como você testa uma pilha ou um fenômeno da química ou da física, né? Que eles se produzam à vontade, né? A gente sabe que os fenômenos espíritas respeitam o livre-arbítrio dos espíritos e a leis, né? Então você tem que ter paciência, perseverança, pegar o fenômeno quando ele acontece. Mas para isso você tem que saber disso, né? Saber da natureza do fenômeno, né? Se adaptar ao fenômeno. É o método científico, mas adaptado àquele objeto de estudo. Então, essas noções básicas, a pessoa precisa ter essa noção, né? Para tirar proveito até para a convicção pessoal. Então, por isso que no que é o Espiritismo, Kardec fala, né? Dessa importância da teoria prévia, né? E de você ter um suporte básico ali para ter essas noções de como observar, né? E outras noções, enfim, né? A própria noção de perispírito, né? De como o espírito atua sobre a matéria, enfim. Então, é justamente por isso que Kardec fez essa obra, né? Um resumo contendo o básico, né? Que já vai possibilitar a pessoa de ter essas noções e ir para a prática, né? E continuar estudando com os espíritos. É isso aí. O ponto basilar que a gente tem que entender é que para tudo a gente precisa entender, ter uma teoria que explique, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas, eu tenho que ter algum tipo de conhecimento e teoria que me explique como é que aquela coisa funciona, ou o que eu posso esperar dela, como que ela acontece. Para tudo é assim. Para tudo a gente precisa ter um mínimo de conhecimento. Claro que quanto maiores são minhas dúvidas, quanto mais eu quero entender o processo, quanto mais complexo eu quero tornar o uso daquela coisa, eu vou precisar de mais teoria. Mas até para o uso mais simples de qualquer coisa, eu preciso de um conhecimento básico. E com a mediunidade é a mesma coisa. A gente tem que explicar para as pessoas como é que funciona
uma reunião espírita? Como é que funciona um espírito se manifestando através de uma psicografia? A gente tem que explicar para as pessoas. Quando Kardec vai tratar no capítulo do método, lá do Livro dos Médiuns, sobre o convencimento do espiritismo, né? O proselitismo que o espiritismo faz, como é que se cria e se forma o convencimento da crença espírita, é interessante que ele divide em 2 grupos as pessoas que vão iniciar o estudo do espiritismo. Ele começa dos incrédulos, aquele incrédulo mais radical, e ele pega depois aqueles que já são espiritualistas, depois ele pega aquele que já tem a crença nos princípios do espiritismo. Então, para cada uma delas, eu vou ter uma maneira especial de explicar as coisas. Eu tenho que saber a que ponto de partida que ela está, para eu saber o que eu vou oferecer para ela de teoria. Então, por exemplo, se a gente tem uma pessoa incrédula, que ela ainda não se convenceu de que os espíritos existem, que ela não se convenceu de que os espíritos podem se manifestar, e que ela é uma pessoa questionadora, ela vai precisar de mais teoria, né? Então, por exemplo, às vezes muitas pessoas acham, porque elas são leigas no espiritismo, que se elas participarem de uma reunião espírita, elas vão se convencer e ter a prova do que os espíritos existem. Aí ela chega nessa reunião espírita, o que ela vê? Ela vê uma pessoa com um lápis, uma caneta escrevendo, ou uma pessoa simplesmente falando, ou ela vê uma mesa se movendo, um objeto se movendo. Como ela não entende o que tudo aquilo ali significa, ela pode sair até mais, que nem ele diz ali, a pessoa sai confusa ou até mais incrédula. Por quê? Porque ela precisa entender como funciona o processo, né? Então, e ele deixa claro que aquela pessoa que ainda não tem um estudo mais completo, esse livreto vai servir como primeiro passo. É uma primeira iniciação, como diz ali o nome, o subtítulo da obra, né? É uma primeira iniciação. A pessoa já vai ter alguns conhecimentos de como é que funciona. Então, desde a pessoa mais simples e que muitas vezes já aceita as manifestações e os princípios espíritas, até aquela mais incrédula, questionadora, a gente vai ter que ver conforme o caso, e a pessoa vai precisar ir estudando para ir entendendo o processo, né? A gente vai ter que ir explicando para ela. Da mesma maneira, é como se ninguém se convence de uma ciência simplesmente olhando 1 ou 2 ou 3 fenômenos daquela ciência. Eu preciso de uma teoria que me ajude a entender. E a gente vai ver que a teoria espírita, ela é muito simples. Ela tem a capacidade de atender ao mais exigente, mas ao mesmo tempo também ela é muito simples para a pessoa que é simples também no conhecimento. A gente vai estudar aqui ao longo das próximas semanas a simplicidade que é a explicação dos fenômenos espíritas. E quando Kardec precisa fundamentar mais a fundo, ele também o faz. Quando ele precisa entrar, então ele dá uma teoria básica e uma teoria mais aprofundada. Aqui a gente vai ter a mais básica, justamente para aqueles que estão iniciando. Então, agora é claro, conforme o perfil da pessoa, só essa obra ela não vai nem se convencer. Outra, ela já está convencida, mas ela vai continuar estudando. Aí vai depender. Mas eu tenho essas primeiras obras que são para iniciar. Então, da mesma maneira, em outras ciências é assim também, né? A gente tem estudos básicos para determinadas experiências científicas, outras são mais complexas, a pessoa vai precisar de um conhecimento maior, ou se a pessoa tem um caso que a pessoa ela quer só visitar, conhecer, ela não tem um envolvimento maior,
ela participa lá da reunião, mas é óbvio que não é ela que coordena, que explica. E ela também já sabe que não adianta ela ficar questionando, porque ela, para questionar, ela precisa ter uma noção básica do conhecimento. Então, vai ser a mesma coisa com relação ao espiritismo. A gente tem as pessoas aqui que nos acompanham, a gente não sabe o ponto de partida dela, né? Por isso que a gente tenta falar de uma maneira mais genérica para pegar a pessoa que não se convenceu que os espíritos existem. Ela vai precisar de mais teoria, mas aqui ela já vai ter as primeiras noções para ir formando o conhecimento e o entendimento dela, como é que funciona, né? Para que a gente, ao se deparar com o fenômeno, a gente saiba o que está acontecendo ali, o que significa, né? O que significa uma psicografia, como é que eu faço para saber ali se quem está se comunicando é ou não é aquela pessoa, se é uma mensagem boa ou não, como é que eu tenho que agir. A gente vai ter que ir explicando para as pessoas e ela vai ter que ir se instruindo para cada vez mais tirar mais proveito dessa prática, né? Então, ele deixa muito claro aqui, existiam pessoas que queriam ver os fenômenos para se convencer sem nenhuma teoria. Mas aí ela olhava o fenômeno e dizia assim, isso aí é uma farsa. Essa mesa aí se movendo, essa psicografia aí deve ser o médium já sabia antes, ele combinou com alguém. Então ele começa a colocar vários problemas, o incrédulo, porque ele não entende como o processo funciona. Quando a gente entende como funciona, aí fica racionalmente lógico, possível. Aí vem a aceitação. A aceitação ela é fruto do entendimento do processo. Se a gente entende. Agora, claro, se a gente participa de uma reunião onde quem está ali praticando e instruindo não é bom, eu saio mais incrédulo do que eu entrei, porque a pessoa ela fala tanta coisa sem sentido, tanto absurdo, tanta coisa sem lógica, e ela produz fenômenos tão estranhos, tão questionáveis, que eu saio mais incrédulo do que eu entrei. Por isso que eu preciso de grupos sérios, e essa era a intenção de Kardec, que as pessoas tivessem o mínimo de uma seriedade possível para poder praticar, né? Então, é por isso que ele mostra justamente... Notem que ele usa essa primeira parte das observações preliminares justamente para mostrar a importância dessa obra. Ela vai servir para dar um ABC sobre como é que as coisas funcionam, e ele já deixa claro que eu preciso entender como é que as coisas funcionam, para que ao me interar com a prática, eu não faça questionamentos ou críticas que o conhecimento me facilitam e já me dão a resposta, né? Eu já tenho uma noção do que eu posso esperar. Então, essa vai ser o nosso intuito estudando essa obra. A gente vai pegar e vai tentar dar uma introdução para que quando a pessoa se depare com uma psicografia, ela já entenda o que está acontecendo aqui, o que não está. É mais ou menos essa a ideia, né? Só para citar um exemplo, você comentou, né, Michel, da pessoa observar duas ou três vezes os fenômenos. Kardec fala exatamente isso no diálogo crítico, quando ele está explicando por que ele nega o pedido do crítico para frequentar as reuniões, né? Ele diz o seguinte: olha, o seu pedido seria o mesmo que uma pessoa sem conhecer nada da teoria sobre astronomia pedisse para um sábio do instituto, né, um cientista, para olhar 2 ou 3 vezes no telescópio e assim a pessoa provar que o sistema deles é falso sobre qualquer questão relativa lá aos astros. Então, seja para a pessoa provar que a questão dos espíritos é falsa, seja para ela se convencer, participar de 1 ou 2 reuniões, tomar contato com os fenômenos, de fato, não é útil e às vezes é contraproducente, né? Como o próprio Kardec está colocando aqui. Quando, na verdade, se ela conhecer pela teoria o princípio,
ela pode se convencer e já pode começar a fazer aplicação na sua própria vida, né? Então, se a pessoa entende, estudando a teoria, que ocorreram certos fenômenos, e aí tem uma série de relatos lá na Revista Espírita e outros jornais da época, né? E que você compreende o fenômeno e que a causa daquele fenômeno precisa ser inteligente. A causa sendo inteligente e observando as peculiaridades do fenômeno, você observa que a causa não pode estar nos médiums, aquela inteligência, ela é estranha, ela é invisível. Isso é muito lógico, isso é muito lógico. E a pessoa se convence disso pela teoria, ela se convence de que a alma existe e ela já começa a fazer aplicação na vida moral dela. Ela já fica mais tranquila, perde o medo da morte, deixa de achar que vai haver uma separação indefinida com relação aos seus parentes que já morreram, etc, etc. Ela já passa, compreendendo o princípio, ela já está fazendo aplicação na sua vida. Só para tentar dar um exemplo da história da ciência, a gente está no campo da ciência aqui no Espiritismo. Conta-se aí que, bom, o Galileu, ele constrói um telescópio para observar os astros, né? Mas conta-se que ele nunca, quando ele construiu o próprio telescópio, ele nunca tinha tido contato com um telescópio. Ele nunca tinha visto um na frente dele. Ele tinha, na verdade, ouvido o relato de um telescópio que era utilizado na guerra em outra cidade. E ele ouviu o relato da construção do telescópio, como é que funcionavam as leis ali da ótica, a questão das lentes com relação à luz, etc, etc. Bom, ele aprendeu o princípio. E aí ele falou, eu posso aplicar esse princípio em outra coisa que não na guerra, mas na observação dos astros. E aí ele vai lá, constrói o telescópio e faz a aplicação, né? Então, essa questão de você compreender pela teoria o princípio é importantíssima. Na ciência, isso é muito importante, né? Para depois, claro, você ir para a prática. Então, acho que esses exemplos aí ajudam a gente a compreender um pouco essa questão, né? A Mônica está comentando aqui, no Brasil, essa parte lógica ficou fora da doutrina. E, infelizmente, é mais como fenômeno sobrenatural. Uma confusão generalizada, né? Um afastamento dos espíritos, uma divinização, uma sacralização dos espíritos. Transformamos os médiuns em oráculos, né? O que o médium fala a gente aceita como verdadeiro, fica tentando interpretar o que o médium falou, ao invés de evocar o espírito e perguntar de novo, né? Às vezes acontece isso. O espírito falou tal coisa, aí a pessoa da família conta para os outros. Aí fica todo mundo da família tentando interpretar o que o espírito quis dizer com aquilo. Mas por que você não senta o médium ali na cadeira? Vamos evocar o espírito para entender o que ele quis dizer com aquilo. Repete, espírito, o que é? Aí não, né? Fica tentando interpretar como se fosse o oráculo mesmo, aquela coisa do mundo antigo, né? Enfim, todos esses problemas aí do movimento espírita que a gente conhece. Não sei se tem mais perguntas, Eric, ou tem mais comentário. Não tem mais perguntas, foi esse comentário mesmo da Mônica, teve a pergunta do Tiago e da Ana, né? Não sei se a gente passa para o próximo capítulo já ou ainda fica na introdução. Eu acho que a gente poderia ficar nessas considerações iniciais, né? E aí o capítulo dos espíritos a gente começa no próximo estudo. Fica mais racional. E a partir do próximo vai começar por itens, daí é mais fácil, né? Vai começar item 1, 2, vai até o 42. Mas ainda um comentário sobre sobre o que disse a Mônica, né? Que no Brasil a parte lógica ficou de fora. A gente deixou de explicar as coisas no movimento espírita. A grande riqueza da ciência espírita, da filosofia espírita, é a possibilidade da explicação das coisas. Ou seja, fazer com que as pessoas entendam o que está acontecendo, o que aquilo quer dizer.
Então, a gente tirou a parte explicativa e ficou fazendo um outro discurso, né? Um discurso místico, né? De que o fulano faz porque ele é especial, porque ele é divino, porque ele é missionário. Ah, dentro da casa espírita pode, mas fora não pode, porque dentro da casa espírita é um local protegido. Então a gente deixou de explicar para as pessoas as coisas. E isso vai fazendo com que as pessoas tenham medo, tenham superstições, mitos em que elas acreditem naquele processo, porque elas não entenderam, ninguém explicou para elas. Percebe? Quando uma pessoa desesperada por uma comunicação de um ente querido, que não conhece espiritismo, ela vai no desespero procurar aquele médium que está sendo mais divulgado, mais conhecido, que alguém indicou. Ela vai na esperança de ter alguma coisa, mas ela não sabe direito o que esperar, ou ela não sabe que ela poderia praticar a mediunidade no interior do seu lar e conversar com aquele filho que desencarnou, com aquele pai, com aquela mãe. Aí muitas vezes ela se expõe a riscos de ser enganada, de ser trapaceada. Quando eu tiro o processo de explicar as coisas, que é o que a ciência faz, eu fico desprotegido, eu posso cair em qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Quando a gente sai da ciência, eu perco as garantias, as seguranças que uma teoria científica me dá. É que nem a pessoa quando ela tenta, por exemplo, procurar algum tratamento alternativo. Ela está correndo risco, né? Ela está correndo, porque ela saiu do processo lógico, explicativo, racional, científico. E o espiritismo tem esse poder de explicar, tem essa capacidade de explicar essas questões da mediunidade. E hoje o que a gente vê hoje? Já para concluir, já vou me despedir aqui e passar para vocês. É por isso que a gente abre hoje as redes sociais, os podcasts, abre o TikTok, o Instagram, o YouTube. O que a gente vê? A gente vê uma maluquice, uma loucura de pessoas falando as coisas mais sem sentido. E cada uma fala uma coisa diferente. Bom, ninguém sabe como é que funciona, o que está certo, o que está errado, o que é verdadeiro, o que é falso, porque tem tanta proposta. E aí a pessoa, cada uma vai dizendo uma coisa. Daí a pessoa diz assim, essa é a minha crença, eu acredito nisso. A pessoa diz, eu acredito naquilo. Não, eu acredito naquilo outro. Mas espera aí, qual é o papel da ciência? A ciência ela vem clarear tudo isso. Não é mais uma questão de crença, ou é ou não é. Há alguma lei que regula isso? Tem alguma teoria que dá respaldo para isso? Por isso que vejam bem o nome da obra. Resumo da lei dos fenômenos espirituais. Há uma lei que regula o fenômeno. Não se trata de uma crendice, uma opinião pessoal. Há uma lei que regula, que a gente, ao entender como é que funciona a lei que regula o fenômeno, quando eu ouço algum relato mundo afora, eu já, por conhecer como é que funciona, já posso começar a deduzir, olha, isso provavelmente é mentira, isso provavelmente tem algum engano, não pode ser assim por isso, por isso, por isso. Veja, eu estou armado, protegido com a segurança de uma boa teoria. Agora, quando eu não tenho nenhuma explicação, vale tudo, e hoje as pessoas falam qualquer absurdo. Qualquer absurdo. Hoje você tem absurdo para tudo na internet. E a pessoa se esconde atrás é a minha crença. É a minha crença. Mas é que eu acredito nisso. Mas peraí, ou é verdade ou não é. É isso que a gente tem que procurar. Como é que funciona? Eu quero a explicação. Você me diz qualquer coisa e, bom, eu te sigo porque eu gosto ou não gosto. Não pode ser assim. Eu preciso dar explicação. E o Espiritismo oferece. Por isso que a gente tem uma obrinha como essa, né? Que vai explicar o fenômeno. A gente vai ver que quando a gente sair e terminar essa obra, a gente vai ter um respaldo teórico para poder avaliar
os fenômenos. Então, quando a gente ouvia um relato, a gente dizia, mas peraí, eu li lá na ciência espírita que é assim, assim, assim que funciona. Isso aí tá contrariando. Como funciona em qualquer ciência. A pessoa tem o conhecimento e ela já sabe os limites e as possibilidades. Então, ela já não cai em qualquer papo, ela já não segue qualquer ideia. Essa é a função do esclarecimento, da instrução. Esse é o belo da ciência. E no movimento espírita a gente jogou fora isso. E a gente ficou no, o fulano disse. O fulano disse, viu? Virou crendice. A gente fica seguindo o que o fulano disse. Então é isso que a gente vai tentar retomar com essa obra, né? Bom, da minha parte, eu quero agradecer ao José, ao Eric, mais uma vez, agradecer vocês por esse início. E a partir de semana que vem a gente vai entrar mais aí na teoria, a gente vai começar a construir, vocês já sabem como é que a gente faz, né? Então que a gente esteja aqui semana que vem, todos estejam para continuar esse estudo. Quem já quiser ler a obra inteira, como ela é curtinha durante a semana que vem já formulem questões, perguntas e tragam para cá. Então tenham uma ótima semana e já vamos seguir, daqui uma semana já estamos no estudo 2, é assim que a coisa anda. Muito obrigado e boa noite a todos. Também gostaria de agradecer muito Michel, Eric, pela companhia, aos amigos aí do chat que mandaram perguntas, comentários para a gente, sempre muito bom. Continuem acompanhando, continuem mandando os comentários, compartilhem com o pessoal, divulguem, curtam o vídeo aí para dar uma força. E é isso, vamos seguir estudando mais essa obra. Começamos hoje, dia 31 de julho, né? Vamos ver quando a gente vai acabar. Provavelmente vai ser mais rápido do que a outra, né? A gente demorou uns 10 meses. Começamos em setembro, né? E aí vamos ver quando a gente vai acabar. Devagarzinho, lendo parágrafo por parágrafo, a gente vai avançando um pouco. Grande abraço, boa noite a todos. Também queria agradecer, né? E colocar aqui o comentário do Eduardo, né? O espiritismo com Kardec, né? É uma democratização dos bons espíritos, justamente, né? O movimento espírita brasileiro colocou medo, né, em evocar os bons espíritos, né? Limitou o acesso aos bons espíritos, colocou como algo só de alguns, né, missionários. E a gente, estudando espiritismo em Kardec, a gente vai democratizar esse acesso aos espíritos, né, e aos fundamentos kardecianos, né? Então, não apenas alguns porta-voz, né, dos espíritos, como o Eduardo diz aqui. Mas é isso, pessoal. Queria agradecer ao Michel, ao José, a todos. Curtam, compartilhem, se inscrevam e nos vemos numa próxima. Um abraço.